Fala pessoal, beleza? Rodrigo por aqui no nosso Clube Criminal de hoje com tema livre, uma novidade para vocês aqui. Vocês vão sugerir temas na caixinha de perguntas se você está ao vivo. Se você está ouvindo o replay pelo Spotify, fique esperto para acompanhar ao vivo lá pelos nossos Instagrams, ou do Criminal na Prática, ou do Thiago Buni, ou do João Ricardo, para que você consiga pegar e sugerir um tema aqui para a gente fazer nos nossos dias de tema livre. Nós temos dias de perguntas e respostas também, que você pode aproveitar para fazer a pergunta aí do seu caso concreto. Hoje é dia de tema livre, nós vamos escolher um tema aqui que vocês sugerirem para poder debater sobre. Vocês vão colocar nossa pauta. E hoje no Clube Criminal estou eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. E por enquanto o nosso mestre, literalmente o nosso mestre, professor Thiago Buni. Fala, grande Thiagão. Fala pessoal, muito bom dia para você que nos acompanha aqui ao vivo pelo Instagram. Agora, nesse momento aqui, 97 pessoas, até rolei o dedo para atualizar, 98 pessoas aqui nos acompanhando. E dou bom dia também para você que escuta o nosso replay no Spotify. Já são mais de 110 episódios do Clube Criminal gravados lá no Spotify. Uma novidade também, os novos episódios já estão sendo migrados também pelo YouTube, então você também pode nos assistir depois de forma gravada pelo YouTube, no Spotify ou no YouTube, e todos os dias aqui no Instagram ao vivo. O único podcast gravado ao vivo e sem cortes diariamente ao meio-dia sobre advocacia criminal. Rodrigo Alvarez, comigo, Thiago Buni e com João Ricardo Batista. Vários convidados, vários temas interessantes. E hoje, uma novidade do Clube Criminal para vocês, tema livre. Como é que vai funcionar essa live do tema livre? Bom, ó, aqui debaixo de mim, que eu estou embaixo hoje aqui, debaixo de mim, nos comentários ou nas caixinhas de perguntas, mais legal que seja na caixinha de perguntas, coloca um tema aí, não é pergunta, coloca um tema, beleza? Tá? Se fosse, sei lá, não quero sugerir também, igual o Rodrigo falou, não quero dar ideia de tema, mas se a gente fosse civilistas, você ia colocar ali no tema, fala sobre contrato de compra e venda, beleza? Dessa forma, eu e o Rodrigo vamos aqui comentar sobre esses temas, dizer o que a gente acha de importante, de interessante, pensando no lado prático da advocacia criminal sobre esses temas. Por isso que eu falo, né? Você ganha muito em acompanhar o Clube Criminal ao vivo. Óbvio que você pode nos assistir depois gravado no Spotify, mas aqui, ao vivo, você ganha muito, porque você tem essa possibilidade de participar e gratuitamente poder aqui beber um pouco de conteúdo com a gente e com todo mundo que está nos acompanhando aqui, que pode comentar também, passar várias ideias. Já já, João Ricardo Batista vai estar aqui com a gente, mas vamos começar, Rodrigo? Você já tem algum tema aí anotado? Coloquei que o pessoal tema aqui mandou aqui? Nosso grande Vinícius aí. Vinícius é aluno de todos os nossos cursos. Show de bola. Ele falou o seguinte: o entendimento do STF sobre o crime de racismo e injúria racial. Olha que tema interessante, né? Uma coisa que vai mudar um pouquinho o conceito. Até vou mostrar para vocês algo, olha só que interessante. Há 7 anos atrás, olha isso aqui. Há 7 anos atrás, eu postei lá no Desenhando Direito um vídeo falando que o Tinga não tinha sofrido racismo. Olha que interessante. Tinga e Aranha não sofreram um crime de racismo. Deu uma polêmica gigante esse vídeo aqui. O pessoal brigou comigo, falou um monte no comentário. 7 anos atrás, eu fiz esse vídeo aqui. Foi bem interessante falar sobre esse tema aqui. Porque naquele momento, né, 7 anos atrás, era meio que pacífico, que quando você proferia uma injúria racial, isso não seria um crime de racismo em si, seria um crime de injúria racial. Tinha uma diferença, né? O crime de racismo, ele seria mais você evitar que alguém entrasse em algum estabelecimento, você evitar que alguém tomasse um cargo público por conta da sua raça, por conta da sua cor, enfim. Você evitar que você não deixar a pessoa fazer algo. Seria mais ou menos essa a diferença para você entender rápido, assim. Seriam vários crimes nesse sentido. E a partir de agora, o STF ele fez um entendimento, né, equiparando o crime de racismo e injúria racial para vários efeitos. Por exemplo, para o efeito do crime ser imprescritível, enfim, várias outras coisas nesse sentido. Vamos primeiro, antes da gente continuar com o nosso debate, receber aqui o nosso grande João Ricardo Batista, o homem do Tribunal do Júri, do plenário Tribunal do Júri. Basicamente, ele já fez plenário do júri até na Lua, andou do Iapoque ao Chuí, como diz o grande Thiago Buni, roubando a expressão do Thiago. Fala aí, João. Olá, olá, muito bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. E bom dia também aos nossos membros da comunidade Criminal na Prática e membros, né, os oficiais aqui do Criminal na Prática. Esse movimento tem trazido informação diária aí, Thiago Buni, Rodrigo Alvarez e eu, João Ricardo Batista. Vamos lá, mais um episódio do nosso Clube Criminal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pessoal, seguinte, Rodrigo, continuando ali o comentário sobre a imprescritibilidade do crime de injúria racial,
Obviamente, né, que todos nós aqui somos contra a prática do crime de racismo, contra a prática do crime de injúria racial. E, aliás, um negócio bom para se dizer, né? Nenhum advogado criminalista é a favor da prática de crimes. Ninguém é a favor da prática de crimes. A gente é a favor de direitos, né? Da proteção de direitos daqueles que nos procuram. Mas, bom, falando um pouco da injúria racial, talvez uma brecha nesse entendimento aí do STF, algo que criou um Frankenstein jurídico aí, porque se de um lado o crime, tá, de racismo e a injúria racial, consequentemente agora com esse entendimento do Supremo, aliando ao entendimento que já existia no STJ, tornou-se imprescritível, a gente vai ter na mesma figura típica um crime imprescritível que tem de um outro lado prazo decadencial. A injúria racial, lá no artigo 145 do Código Penal, que regulamenta a ação penal do crime de injúria racial, ele diz que a pessoa tem 6 meses para representar. A ação penal é pública, condicionada à representação. É o Ministério Público que vai oferecer denúncia, só que o sujeito tem que representar. Então, de certa forma, eu até acho que esse entendimento pode, de alguma forma, se tornar inócuo, tá? Porque se de um lado vai ser imprescritível, de outro, se a pessoa não representa no prazo de 6 meses, não pode o Estado exercer o poder punitivo, porque é causa de extinção da punibilidade. Isso não existe em nenhum outro crime no nosso ordenamento jurídico. Um crime que seja imprescritível e que seja submetido ao prazo decadencial por ser crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, de certa forma, aqui o anseio punitivo, né, o clamor para punir e tornar, de certa forma, imprescritível o crime de injúria racial, não percebeu, por outro lado, né, essa questão do prazo decadencial. Talvez seria necessário um projeto de lei, tá, para que altere o Código Penal e torne a injúria racial crime de ação penal pública incondicionado. Vamos ver se isso vai acontecer. Fala, João. Cara, é importante levar para o pessoal que esse tipo de prazo decadencial ele não se interrompe, não se suspende. Então, quando a gente fala de prática, né, a gente está falando de teoria, o Thiago falando sobre um tipo penal bem estranho, que é imprescritível, mas que pode decair, né? Na prática, quantas e quantas vezes eu, sobretudo no juizado, fiquei atento à ausência de representação da vítima, fiz a minha resposta à acusação ali oral, participei de todos os atos, às vezes a gente insiste numa testemunha para o prazo ir correndo ali e tal, e ao final você, advogado, muito atento a esse tipo de prazo que não se interrompe, não se suspende, você requer um instituto de ordem pública, né, a decadência, você vai requerer ali e vai extinguir a sua ação. Então, presta atenção na estratégia para se postular a existência da decadência do direito, né? Às vezes o advogado simplesmente mostra para a parte contrária algo que pode ser sanável durante o processo, que é a ausência de representação. Show de bola. Até estavam perguntando aqui, ó, se ocorreu uma notícia crimes em 6 meses, mas a persecução penal demorar 12, ocorreu a decadência? Então, eu já vi muito advogado errando exatamente nisso, tá? Não é você informar o crime ao delegado, não é você colocar sua procuração dentro do inquérito que faz cessar a decadência. Você tem que apresentar a queixa-crime ali, ou então, se for um caso de representação só, você tem que representar aí sim, lá na delegacia. Apresentar a representação, ou o delegado colher a tua representação ali, falando, olha, eu quero que esse processo continue. Mas falando sobre a queixa-crime um pouquinho, muito advogado confunde, eu já vi processo assim, e já que nem o João falou, já sustentei em processo assim. A pessoa, ela junta a informação no inquérito, no caso de queixa, achando que já foi. E não é, pessoal. A queixa ela tem que ser em juízo. Tá? Você tem que apresentar a queixa em juízo. Tem que oferecer a queixa ali em juízo, senão vai decair o prazo. Então não fica... Ah, mas e se o delegado está demorando para fazer a apuração do crime? Cara, não interessa se o delegado está demorando para fazer a apuração do crime. Você vai juntar o que você tem naquele momento e oferecer a queixa dentro do prazo de 6 meses ali, senão você está perdido. Só o último detalhe sobre esse item. O artigo 20 aqui da lei de racismo, ele fala praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, região ou procedência nacional, tá? Então, já tem um crime específico na lei de racismo, que é para você, por exemplo, praticar um preconceito de raça. Porém, aqui, o entendimento é que aqui é mais genérico, tá? Eu não estou me direcionando a uma pessoa em específico, eu estou falando de uma maneira aberta. A gente viu isso muito em episódios que aconteceram até recentemente com preconceito de, por exemplo, com estados, com o Nordeste, enfim, com o Sul não tem tanto, mas
preconceito mais com uma região específica do país, em que a pessoa fale alguma coisa e aí fala de forma genérica, não fala de forma pessoalizada, vamos dizer assim, né? Então isso aí pode acabar dando bastante problema ali. Vamos escolher mais um tema? Pode falar, Thiago. Ô, Rodrigo, deixa eu falar um tema legal que apareceu aí. Vamos lá. Uma pergunta que tá Deixa eu lá... só terminar um assim, negócio desse aqui. Vai falando, João, Esse enquanto eu vou procurando a pergunta aqui. Pessoal, dá pra gente fazer... E quando a gente fala de ação de natureza privada, ação pública privada, ação de natureza privada, ação penal privada, olha, tem assunto para a gente fazer mais um dos 40 cursos que tem na comunidade criminal na prática. E aí uma sugestão para o Rodrigo, vamos fazer um curso dentro da comunidade para a gente falar sobre isso. A defesa em crimes de ação penal privada e também a assistência de acusação em ação penal privada. Ó, sacada aqui para o pessoal que está ao vivo e o pessoal que está assistindo no replay. Artigo 44, que fala sobre os requisitos obrigatórios de uma procuração em ação penal privada. Quantas e quantas vezes eu vi advogado bobeando? Ele poderia acabar com a ação só porque a procuração do querelante está errada, não supre os requisitos mínimos para a propositura de uma ação, e aí a defesa do seu cliente estaria ali assim, ó, completa, satisfeita, e o advogado deixa passar porque a procuração é genérica e não cumpre os requisitos obrigatórios e especiais para uma ação penal privada. Ô, João, eu vou te falar, hein? Agora eu lembrei de um negócio, fui estagiário do Ministério Público lá em 2011, e eu lembro que uma das coisas que a promotora de justiça com o Ministério Público dá parecer em queixa-crime falava, olha o artigo 44. E vou te falar, a cada 10 queixa-crime que batiam, 9 não cumpriam o requisito da procuração do artigo 44. Então, realmente é algo muito importante. Vamos fazer uma aula sobre isso. E, vou passar lá na comunidade criminal na prática no dia dessa aula para dar meus pitacos também. Rodrigo, a pergunta legal que apareceu aqui foi a pergunta do Luciano César ADV. Ele falou, olha, como reverter a revelia? E aí é interessante porque essa pergunta ela abre um leque para um monte de outras indagações. Existe ou não existe revelia no processo penal? Tem uma discussão, não existe revelia no processo penal e etc, etc. Olha só, no processo penal existe revelia. Mas a revelia só tem efeitos processuais e não efeitos materiais. A revelia não prejudica no mérito do processo criminal. Ou seja, quando a gente diz que não tem revelia no processo penal, na verdade o mais correto seria dizer o réu revel, aqui no processo penal, né, ele não confessa, ele não acaba dando direito, razão à pretensão acusatória. Se o réu está revel, não quer dizer que ele está concordando com a acusação do Ministério Público. Fez um barulho aqui, acho que o microfone... Foi meu celular que entrou em economia de bateria aqui. Tá. Bom, mas existe revelia no processo penal? Existe. Essa revelia ela tem efeitos processuais. Aonde que está previsto isso, Thiago? Estou aberto aqui. Artigo 271, parágrafo 2º do CPP. O artigo 271, parágrafo 2º do CPP diz o seguinte, olha, o processo prosseguirá, independentemente de nova intimação, tá? Quando for intimado e o réu deixar de comparecer em qualquer ato processual, tá? Então, se o réu deixar de comparecer em qualquer ato processual, o ato pode acontecer sem que ele seja intimado para os demais atos processuais. Tiago, como é que eu faço se o meu cliente... Isso acontece muito em processos que tem vários corréus. Às vezes o processo tem 8 corréus. E aí tem um monte de audiência designada, separada, para ouvir testemunhas de defesa. Seu cliente precisa estar presente nessas testemunhas de defesa de um corréu? Às vezes é desnecessário, né? Às vezes a gente pega aquele processo que a denúncia é dividida em núcleos. Aí tem um núcleo lá, né? Vamos falar em processos de contrabando e descaminho. Tem o núcleo dos contrabandistas, aí tem o núcleo dos financiadores, aí tem o núcleo, sei lá, dos olheiros, aí tem o núcleo, vários núcleos, né? Será que meu cliente precisa estar presente numa audiência de testemunha da defesa de um outro núcleo? Não necessariamente, né? Porque às vezes aquela testemunha de defesa é só referencial e etc. Recebi uma ligação aqui. Se o seu cliente foi intimado e você quer que ele não compareça, é importante que você peticione ao juízo, dizendo, olha, meu cliente pede a dispensa das audiências de testemunho de defesa, dos corréus,
Às vezes até se o teu cliente, né, eu não acho tão interessante para a estratégia de defesa, mas se o teu cliente também não quer estar presente na audiência de testemunho de acusação, se o teu cliente quer ir só para o interrogatório, eu acho prejudicial, tá? Mas, eventualmente, se o cliente não pode estar presente em alguma audiência, vai fazer uma petição para o juiz, tá? Dizendo que o teu cliente vai se ausentar, justificando a ausência dele. Tiago, isso não foi feito, foi declarada revelia. O juiz falou que não vai intimar mais meu cliente para as próximas audiências, para os próximos atos processuais. Eu quero reverter isso, que foi justamente a pergunta. É possível? É possível reverter isso, tá? É possível. Como que você faz para reverter isso? Você vai peticionar para o juiz justificando aquela ausência dele, tá? Vai dizer que ele se ausentou porque ele tinha uma consulta médica, e vai comprovar essa consulta médica. Vai dizer que ele se ausentou porque ele tinha algum compromisso previamente agendado, tá? Vai trazer alguma justificativa e pedir para que o magistrado volte a intimar o seu cliente para os próximos atos processuais. Beleza? Eu não sei se o João ou se o Rodrigo tem alguma coisa para falar sobre isso ou se a gente já pode ir para uma próxima pergunta. Eu tenho, mas fala, João. Vai lá, João, vai lá, João. Não, atentar o pessoal que, assim, ó, geralmente essa situação acontece com o seu cliente de liberdade. E o cliente que ele não comparece nos atos processuais, ele está correndo sério risco de ter revogado a sua liberdade provisória, né? Então, um dos requisitos para a liberdade provisória é comparecer em todos os atos processuais. E eu já vi advogado bobeando aí, com o cliente não aparece nos atos processuais sem justificar de uma maneira convincente, né? Bom, queria lembrar aqui um artigo que o Thiago sempre fala dele também, a gente deu como bomba da nossa aula de instrução e julgamento aqui, quando a gente estava falando sobre o réu. Vou trazer ele aqui de presente para essas 184 pessoas que estão aqui, que é o artigo 196 do Código de Processo Penal. O artigo 196 ele fala o seguinte: a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório, de ofício ou a pedido formulado de qualquer das partes. Então, mesmo que o seu cliente tenha perdido o interrogatório dele, que você tenha entrado no processo depois, que não tenha nenhuma justificativa, você pode pedir para o juiz proceder um novo interrogatório no artigo 196. E aí, deixa eu contar uma história rapidinho. Eu estava numa audiência, certa vez, e o juiz pediu se eu não podia ficar dentro da sala, porque ele ia fazer uma audiência rapidinha de um advogado. Então, eu fiquei dentro da sala assistindo a audiência ali. E era um advogado, um senhorzinho, assim, bem senhorzinho. Ele entrou, sentou, e o juiz fez a audiência ali, só que ninguém foi. Então ele falou pro promotor: olha, o senhor vai querer insistir na auditiva da vítima e da testemunha? Que eram mãe e filhas, tá, no caso. Aí o promotor falou: vou insistir, quero que intime ela de novo, sob pena de condução coercitiva. E aí ele virou pro advogado e falou assim: doutor, o seu cliente não veio, eu vou decretar a revelia dele então. O senhor sabe o endereço dele? Senão eu vou decretar a revelia. Ele falou: doutor, eu não sei o endereço do meu cliente, mas eu acho isso muito injusto. Já que o senhor vai decretar a revelia do meu cliente, o senhor também tem que decretar a revelia da vítima e da testemunha que não vieram. Porque senão, isso é completamente injusto. Aí o juiz me olhou assim, né, com aquela cara, falou: doutor, mas não tem revelia da vítima e da testemunha. E o advogado continuou brigando com ele: não, doutor, mas a revelia se o senhor for dar para o meu cliente, também tem que dar para as testemunhas do Ministério Público. Enfim, é só uma advertência para vocês, algo que aconteceu ali na audiência, que foi muito curioso e que às vezes a pessoa não está acostumada com a palavra, não está acostumada com o feito, tá? Então toma cuidado quando você vai entrar lá dentro do procedimento para não pedir coisa errada. Vamos mudar de tema aqui, deixa eu escolher outro. Tem um tema bom do Lucas aqui, ó, que é indeferimento de diligências pelo juiz. Indeferimento de diligências pelo juiz. Pediu dentro do processo uma diligência específica e o juiz falou: não vai fazer. A gente estava até com um caso, comentando ali dentro da comunidade criminal na prática, um pouquinho antes aqui eu estava conversando com eles, tem uma pergunta interessante, Thiago, olha só. O pessoal falou o seguinte: posso requerer os antecedentes criminais e os antecedentes ali de procedimentos administrativos dos policiais que participaram daquela ocorrência, daquele processo? E como fazer isso? Essa foi a pergunta. Vocês querem dar algum pitaco? Querem falar alguma coisa? Rodrigo, olha que legal. Desliga seu som aí que tá dando retorno. Tá. Olha que legal. Uma jurisprudência que foi divulgada ontem, tá? Lá no canal Ciências Criminais. Ela é uma jurisprudência do STJ, horrível para a defesa, tá? E o título da matéria é justamente porque isso consta na ementa, né, da decisão, né? O STJ compreende ser possível ao juízo indeferir diligências desnecessárias e procrastinatórias, né? O juiz pode fazer isso sempre que ele quiser, ao seu bel prazer, da forma que ele quiser, né? Porque isso também está previsto lá no artigo 404, né?
do CPP, de certa forma, que fala que o juiz pode, né, se ele não considerar que a diligência é imprescindível, né, também indeferir a realização dessa diligência. Bom, isso constitui cerceamento de defesa? Não constitui cerceamento de defesa? Tem um caso bastante interessante, eu vou pegar ele aqui para citar, que inclusive é uma jurisprudência que está lá no Formando Criminalistas, do STF, que o ministro Gilmar Mendes anulou um processo que tinha passado pela primeira instância, pela segunda instância, pelo STJ, e chegou ao Supremo Tribunal Federal, que o advogado pedia acesso à câmera de filmagem de um estabelecimento comercial. O que é importante quando você for fazer isso? Tá? Sempre demonstrar que você já tentou fazer essa diligência de forma extraprocessual, tá? Utilizando ali do provimento 188 do Conselho Federal, você já oficiou, você como advogado, estabelecimento comercial, eles disseram que não vão te fornecer sem uma ordem judicial, porque daí você comprova para o magistrado que é imprescindível. Eu digo para você fazer isso sempre antes, porque às vezes você pede para o magistrado até ele analisar e indeferir, na hora que você vai pedir para o estabelecimento comercial e eles também dizem que não vão te dar e você volta para pedir para o magistrado, já passou um tempo e o estabelecimento comercial nem tem mais isso armazenado. Gente, fica atento a isso. Via de regra, estabelecimentos comerciais, tá? Lugares privados onde tem câmera de filmagem, que não são órgãos públicos, isso não armazena por mais de 30 dias. O HD não tem memória para isso, tá? Prazo máximo é 30 dias em regra, né? Que você fez assim, Rodrigo? Às vezes são 3 dias. 3. Às vezes são 3 dias, né? Então é muito importante você ter muita celeridade, você diligenciar aqui. Você está no caso desde o começo para poder, né, tentar tomar essas providências. E esse caso a defesa tinha comprovado, esse caso do Supremo, do ministro Gilmar Mendes, que eu estava comentando aqui, a defesa tinha comprovado que desde o começo diligenciou, tentou, foi indeferido. Bateu lá no Supremo, o ministro Gilmar Mendes falou, olha, o advogado tinha comprovado que não tinha conseguido, né? Pediu desde o começo, então eu estou anulando o processo. Um caso desse, sinceramente, que chegou até o Supremo, não sei que fim levou, tá? Mas eu duvido muito que a empresa de filmagem tinha, tá, essa gravação ainda armazenada lá. E se houve uma nulidade lá no Supremo por conta disso, reconhecendo o cerceamento de defesa, é perigoso anular o processo inteiro, porque não foram atrás dessa câmera de filmagem que o advogado pediu. Então, qual que é a estratégia de defesa aqui? Tá? Se adiantar, diligenciando, tentando acesso às imagens, porque a tua pretensão, de fato, é ter acesso à imagem, né? Comprova documentalmente que você tentou e não te forneceram, pede para o juiz de forma célere, e aliás, Tiago, se eu estou ainda na fase de investigação, pedi para o delegado indeferiu, o que eu faço? HC, mandado de segurança? Não. Você vai peticionar para o juiz criminal, tá? É uma petição autônoma. Você vai fazer um procedimento de justificação criminal. É como se fosse uma ação cautelar probatória de preparação de prova, tá? Justificação criminal. Tiago, e se eu não conseguir? Às vezes você está fazendo isso só para se precaver, para demonstrar que desde o primeiro momento você tentou e foi atrás disso. Beleza? João, fala aí enquanto eu vou achar a jurisprudência do Supremo. Galera, o que o Thiago está falando aqui, basicamente, é o que a gente fala muito no Criminal na Prática, no movimento Criminal na Prática. Standard probatório. O standard probatório é o acervo de provas, é aquele conjunto de provas, o bojo de provas criado, que vai possibilitar ao juiz condenar ou absolver o seu cliente e só condenar apenas quando houver um nível de certeza para além de uma dúvida razoável. Agora, quantas vezes você, advogado, busca uma absolvição, ainda que por insuficiência de provas, mas você não mostra para o juiz que essa certeza, ou até mesmo essa dúvida sobre a inocência do cliente está no processo. Então, olha que interessante, num caso desse, você busca diligenciar de forma administrativa. Depois você faz o procedimento justificatório que o Thiago está falando junto ao juízo. Mostra o prejuízo que pode acontecer caso essas imagens não venham ao processo e as imagens estão lá. Eu já aconteceu em processo de júri, de eu falar, eu pedi 3 ou 4 vezes durante o processo uma exumação do corpo, e eu disse, a prova da inocência do meu cliente está lá, e o judiciário não quis abrir o corpo, não quis, está lá, a bala entrou e não saiu. Se não saiu do corpo, quer dizer que a gente tem um projeto do verdadeiro autor, e a justiça fechou os olhos. Então, quando a gente mostra para o juiz que você está buscando a verdade está lá naquela diligência, e o prejuízo ao não se fazer aquela diligência, aí sim você tem a possibilidade de mostrar para o juízo que o nível de certeza para condenar não existe. Até porque você
está pleiteando uma diligência que vai mostrar a verdade e a não realização dessa diligência traz uma dúvida muito séria para o seu processo e na dúvida a gente sabe o que acontece. É uma absolvição, artigo 386, inciso 7, que é o juiz absolvendo o réu quando a prova for insuficiente. Esse artigo é muito interessante porque ele mostra pra gente que alguém pode ser absolvido mesmo tendo prova em contrário. Agora, se essa prova não for suficiente à condenação, o que é suficiente? É uma prova para além de qualquer dúvida, uma prova que traz um juízo de certeza condenatório para além de qualquer dúvida. Se há uma certeza processual, aí admite-se a condenação. Caso contrário, você, advogado, vai buscar a certeza que o seu cliente não cometeu o fato, ou até mesmo mostrar que o acervo probatório, o standard probatório, não traz um juízo de certeza a ponto de condenar o seu cliente. 386 e 7, o pessoal está perguntando aqui. Bom, deixa eu dar um pitaco aqui também, que eu acho que é bem interessante. Quando a gente fala desses tipos de diligências, né? Vamos dizer, vou pedir os antecedentes criminais dos policiais e vou pedir os antecedentes administrativos, vamos dizer assim, na polícia, para eu poder entender se eu vou, por exemplo, falar, olha, esse policial não tem tanta credibilidade, por quê? Ele já foi condenado dentro da polícia administrativamente, ele sofre, por exemplo, processo por tortura em 6, 7 casos. Às vezes é interessante fazer isso mesmo. A ideia eu achei bem legal. Só que olha que sacada. Você vai chegar lá, que nem o Thiago deu o exemplo. Eu vou chegar lá numa loja, eu vou pedir a câmera que está do lado de fora daquela loja. Qual que é a probabilidade da pessoa virar para mim e falar assim, não vou te fornecer essas imagens? Ela é grande. Depende de como você chega na pessoa. Imagina você, um advogado, uma advogada, que vai lá com uma roupa social, um traje social, entra, pede para falar com o gerente da loja, com o representante da loja, a pessoa já vai assustar. Você já fala para ela, olha, eu estou em uma investigação criminal defensiva, atuo dentro de um processo criminal, está aqui uma notificação extrajudicial com base no provimento 188 da OAB, artigo 4º, que prevê que o advogado poderá fazer pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgão público ou privado, mostro o artigo do provimento 188, venho aqui requerer as imagens, a filmagem do senhor aí, antes que ela pague, tá? Tendo em vista que isso pode se perder, tá aqui a notificação bonitinha por escrito já, o senhor dá um ciente aqui para mim que o senhor recebeu e por favor forneça as imagens. Você não vai dar margem, nesse momento, para que o dono do estabelecimento consulte o advogado dele. O cara não vai saber de direito. Ele não vai entender se ele pode ou não te dar aquela imagem. Vai ficar aquela dúvida. E aí, provavelmente, ele vai te fornecer aquilo. Que eu não estou dizendo que você vai fazer algo que não está dentro da lei. Veja bem, isso está no provimento 188, isso está no artigo 4º. Você pode requerer, você não pode requisitar, mas você pode requerer para ele. E se ele te fornecer, ótimo. Agora, se ele não sabe que ele pode ou não, só em juízo, e ele fala, não, eu não vou te fornecer agora, aí é um problema da outra parte, tá? Mas formalmente você fez tudo perfeito, com uma notificação extrajudicial bem grande, escrita, e se ele negar, pede para ele fazer a negativa já nesse próprio ofício seu. Olha, eu não vou te fornecer, não tem problema nenhum. O senhor pode só escrever o seu nome, escrever que o senhor só vai me fornecer isso em juízo, com uma autorização do juiz aí, com as suas letras, com as suas palavras, e assinar embaixo, colocando o seu CPF para mim. É só isso que eu preciso. Para que eu possa, então, pegar essa notificação extrajudicial e levar para o juízo. E aí eu vou explicar, excelência, meu cliente não cometeu crime. Tem uma câmera que prova que ele não cometeu crime. Eu consigo fazer essa prova, eu já tentei ela administrativamente e não foi fornecida, então eu preciso de um mandado de busca, que o senhor me autorize um mandado de busca. Inclusive tem um artigo que autoriza a defesa, tá? Requerer um mandado de busca para o magistrado, já vou mostrar para vocês aqui, no Código de Processo Penal tem esse artigo específico. Você vai pedir fundamentado nesse artigo para que ele emita o mandado de busca e apreensão, e se for algo que pode perecer, que nem o Thiago disse, às vezes só firma por 3 dias, depois isso acaba passando. Você vai despachar com o juiz e falar, excelência, eu tenho urgência nisso, porque já se passou 1 dia e provavelmente essa câmera só filma por 3. Eu preciso dessa gravação. E aí mais uma sacada, quando é gravação, peça para o dono da loja, ao menos para que ele separe esse dia de gravação para você. Fala, olha, você pode separar esse dia de gravação, eu vou pedir para o juiz, mas por favor, separe esse dia da gravação para que ele não se perca. Então, é um outro pedido que você pode fazer. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, João. Ó, 2 coisas, 2 sacadas práticas para esse tipo de pedido. Primeira coisa que não pode faltar, um pedido liminar. Tá? O pedido liminar ele tem que mostrar o prejuízo e o risco de se perder essas imagens, como o Rodrigo está falando. Isso aí é feito dentro do pedido liminar. Outra coisa, como que você vai comprovar que você já pediu administrativamente? AR, pessoal, manda um AR. Você pode ir lá presencialmente, mas mostra um aviso de recebimento
com tudo, sabe? Faz uma petição administrativa para o estabelecimento e aí com esse AR você vai comprovar que o estabelecimento foi notificado, esse requerimento ele foi, inclusive, entregue, né, para essa empresa. Então, as duas sacadas ali administrativas e práticas. Olha só, o que eu estava falando aqui, anota aí para vocês não ficarem perguntando, hein? Artigo 240 fala assim, a busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º, proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas em razões que autorizem para. E aí, tudo bem que aqui ele fala em domiciliar, mas você pode estender isso dentro do seu pedido, tá? 240, parágrafo 1º, inciso E, vai falar o seguinte, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu. Tá? Então, o inciso E fala descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu. Então, eu posso fazer um requerimento de busca e apreensão que seja para a defesa do réu. Tá? Eu estou tentando obter um objeto, que é a gravação, necessário à defesa do réu. E aí você vai e fundamenta nesse inciso E, para o magistrado falar que você não deixou de fundamentar. Rodrigo, se ele falar que não vai deixar, não vai fazer, nulidade processual. E aí sim você vai ter comprovado a nulidade processual. Fala aí, Thiago. Olha aí que interessante a decisão que eu citei do STF, é o HC 166-694 de São Paulo, né? Bem curtinha a ementa, direito à prova e paridade de armas, imagem de câmeras de monitoramento e imposto de terceiros, pedido da defesa indeferido pelo juiz de origem, relevância e pertinência, ordem concedida para garantir que as imagens sejam preservadas e levadas aos autos. Então, basicamente, o que a ementa exige que a defesa tenha feito é pedido no juiz de origem, e nesse caso, estou te dizendo, né, te dei essa estratégia, a defesa também já tinha tentado diligenciar extrajudicialmente e demonstrou a relevância e a pertinência. A defesa alegava que teria um álibi se aquelas imagens fossem demonstradas. Vai lá, João. Galera, eu quero dar uma pausa aqui, só para que você analise um detalhe. Eu quero te perguntar, qual foi a última aula prática? Aula, assim, de curso que você comprou, que você assistiu. Qual foi a última aula que você assistiu, que você viu tanta sacada técnica e prática ao mesmo tempo, de forma simultânea? Isso aqui que você está vendo é o movimento criminal na prática. Sou eu, Thiago, Rodrigo, todos os dias, separando uma hora do nosso corrido dia, cheio de audiências, de aulas, de compromissos processuais, para estar aqui gratuitamente dividindo essas informações com você. É grátis. Se você quiser passar o resto da vida sem dar R$1 para o Criminal na Prática, assistindo todos os dias o Clube Criminal, assistindo todas as terças-feiras as aulas do Criminal na Prática, ou quando o Thiago faz as maratonas, ali assistir gratuitamente as aulas do Thiago, formado criminalista, você pode. Agora, se numa aula gratuita, isso aqui não é uma aula, é um podcast, né? Você já tem todo esse tipo de informação, só imagina o que acontece dentro, sabe quando quebra aquele muro que a gente fala nas aulas da comunidade? Lá dentro do curso Formando Criminalistas, dentro da comunidade criminal na prática, imagina só o tipo de discussão que a gente tem diariamente com os nossos alunos, dentro dos grupos de WhatsApp, dentro da sala secreta, dentro dos grupos do Formando Criminalistas. Não é isso, é só para você ter uma ideia do que acontece lá dentro. Se aqui fora, no gratuito é assim, imagina nos treinamentos avançados. Eu só quero deixar você com essa pulguinha atrás da orelha. E aí, quando você vê lançamento de Formando Criminalistas, quando você vê a oportunidade de entrar na comunidade criminal na prática, faça um teste, tá? Te desafio a você entrar e depois você volta aqui e me fala o que vocês estão achando. Porque os nossos alunos estão aqui diariamente dando aqui depoimentos fantásticos. Galera assim, com a advocacia transformada. E pra gente não tem o que paga isso. A gente vê a advocacia criminal como um todo sendo transformada. E o movimento criminal na prática busca exatamente isso. Fazer com que você, advogado, que está inseguro, que está indeciso, que não tem esse empoderamento de um grande criminalista, passe a ter uma advocacia de valor que, acima de tudo, te dignifique como profissional. Para que você tenha, inclusive, prosperidade financeira, que é o que todo profissional busca, né? A gente busca ser satisfeito, trabalhar de uma forma dignificante, ter alegria no nosso trabalho, mas também ser bem remunerado por isso. Então é isso que eu espero para você e obrigado a vocês que estão aqui. Vamos lá, parar de conversar para a próxima pergunta. Bom, vamos lá, tem mais um tema aqui. A audiência pública sobre o pacote anticrime que será julgado no STF. Olha que interessante. Começou-se aí a discussão, né, sobre... Agora está sobre o juiz de garantias, né, nesse começo aí dessa audiência pública. E aqui tem um fato curioso.
É a primeira vez, não é a primeira vez, mas é uma das raras vezes que a gente vê Ministério Público, Defensoria, OAB sentados do mesmo lado aqui da matéria e a magistratura só que está lá do outro lado. Muito interessante isso. Vou até ler aqui, ó. No primeiro dia de audiências, os debates dividiram opiniões. A maioria dos magistrados e representantes dos tribunais apontam críticas ao juiz de garantias. Por outro lado, a OAB, a Advocacia Geral, o Ministério Público, defensores públicos e policiais federais se mostram favoráveis à sua implementação. Ou seja, todos os outros atores do procedimento penal, a não ser magistrados, querem que o juiz de garantias aí prevaleça e apareça aí para que a gente possa ter uma distância, né, do magistrado das provas, até para que ele possa julgar sem ter essa interferência de decisões ali, e a magistratura não. Tiagão, tem algum comentário? Você que é o rei do pacote de crime? Não. Tem outros, Rodrigo, tem outros 3 temas bastante interessantes que foram suspensos também pelo Supremo, né? Naquelas ações diretas de incondicionalidade, lá a 6299, a 6.300, tá? Que também são interessantes e que a gente também aguarda, espera uma decisão do Supremo a respeito deles. Vamos lá, quais são esses 3 temas? O artigo 28, que reformula, altera a forma, né, de arquivamento do inquérito policial. Hoje a gente ainda tem um arquivamento que diz muito sobre o nosso sistema, que ainda é um sistema, de certa forma, inquisitório, né, onde o promotor de justiça pede o arquivamento e acaba, né, o juiz tendo que, entre aspas, concordar ou não, porque se o magistrado não concorda, ele pode submeter ao Procurador-Geral de Justiça. Com a nova redação do artigo 28, o promotor de justiça decide pelo arquivamento e fica arquivado dentro do Ministério Público, não se submete mais à necessidade de homologação do magistrado. Interessante que, estrategicamente, essa nova forma de arquivamento também vai criar um novo tipo aqui de pedido para a advocacia. Porque lá no artigo 28, você atuando como advogado da vítima, tem uma possibilidade que hoje não existe, de fazer um recurso desse arquivamento. Óbvio que é um recurso administrativo, vai para o PGJ. Então agora surge uma possibilidade da vítima, em discordando, né, do arquivamento, a vítima não tinha o que fazer. Né? Eu sempre falava, o que a vítima faz? Não cabia recurso. A vítima podia, no máximo, procurar o gabinete do promotor e tentar levar novas provas para convencer o promotor de oferecer a denúncia ou não. Hoje em dia, a vítima pode, através de um advogado, tá? Inclusive nesse procedimento, prever. Promotor arquivando tem que intimar. Como é que a vítima vai ficar sabendo? Ela vai ser intimada desse arquivamento. E aí vai começar a chegar a vítima no escritório de advogados criminalistas pedindo para que o advogado faça o recurso para o Procurador-Geral de Justiça para que ele pense, né, sobre a possibilidade de determinar o oferecimento de denúncia ou não. Então, o artigo 28 é bastante interessante a gente olhar o que vai ser dele. Outro ponto interessante, tá? O 28 passa, tá? Na minha opinião, passa. O 310, parágrafo 4º, que submete a obrigatoriedade da audiência de custódia no prazo de 24 horas, sob pena de tornar a prisão em flagrante ilegal. A gente sabe que tem vários estados aí que não realizam, né, a audiência de custódia no prazo de 24 horas. Tiago, você acha que passa esse dispositivo? Não. Tá? Acho que vai ser alegado dificuldade, né, por ser um país continental, em alguns locais seria impossível realizar audiência de custódia no prazo de 24 horas. Eu acho que pode ter alguma flexibilizada aqui. Eles colocarem de 24 para 48, que seria ruim, ou eles colocarem que é em 24, mas pode ser por vídeo. Então eu prefiro que não passe e deixe a jurisprudência trabalhar nos casos em concreto. Beleza? Outro ponto bastante interessante também que está suspenso do pacote anticrime. Artigo 157, parágrafo 5º. O que diz o artigo 157, parágrafo 5º? O juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não pode proferir sentença ou acórdão, né? Cria uma suspeição do magistrado que teve contato com uma prova que posteriormente foi declarada ilícita, foi desentranhada dos autos, porque pensa comigo, né? Isso era óbvio, né? Isso é algo que já acontece em outros países e que a doutrina já reclamava há muito tempo. Não tem como desver algo. O juiz não consegue esquecer da prova ilícita que ele teve conhecimento. A prova ilícita não está no processo, ela está desentranhada, mas ela está aqui, ó, na cabecinha do juiz, que não consegue. A gente não tem aquela canetinha do MIB, lembra do Homens de Preto, que você aperta e apaga tudo? O juiz esquece tudo, não tem como o juiz esquecer da prova ilícita. O processo a gente até consegue desentranhar, mas da memória dele nunca, né? Da memória não arranca, né, João? É isso aí. Esse 157, parágrafo 5º também é muito importante e eu acho que esse 157, parágrafo 5º,
ele passa sim. Beleza? Juiz de garantias tem muita coisa interessante também, mas acho que essa é a discussão que o Rodrigo já falou, já teve audiência pública, está sendo mega discutido. O juiz de garantias, na minha opinião, vai passar, mas vai ser desidratado muita coisa daquele artigo 3º ali, tá? Tem alguns incisos que eu acho que vai ser desidratado. Por exemplo, rapidinho, João, já te passo. Por exemplo, a questão do acautelamento, que é a palavra que foi utilizada, né, dos autos do inquérito policial. Tem uma previsão lá, em um dos artigos 3º lá, 3º-B, salvo engano, que fala que depois, né, no momento do oferecimento da denúncia, os autos do inquérito policial vai ficar acautelado, não entra mais para o processo de inquérito policial. Só entra aquilo que foi prova urgente ou irrepetível, né, uma interceptação telefônica, tá? Alguma oitiva de uma testemunha que foi colhida de forma antecipada, mas o resto do inquérito policial não entraria mais. Esse é um artigo do juiz de garantias que eu acho que cai, tá? Mas o juiz de garantias em si, eu acho que entra assim, entra harmonizado, com um monte de mudança, mas entra. Vai lá, João. Na verdade, o que eu quero fazer aqui é só fazer uma pontuação, uma provocação para o próprio Thiago, e aí deixar claro que aqui nós aprendemos muito entre nós, e nós assistimos a gravação e os treinamentos de ambos nós aqui, né? E uma das coisas que eu aprendi com um dos treinamentos do Thiago, do pacote anticrime, foi sobre a possibilidade se admitir assistente técnico já na fase de inquérito. Eu gostaria que o Thiago falasse um pouquinho sobre isso, porque foi um tema muito, muito interessante que o Thiago falou, ensinou para quem era aluno do pacote anticrime, e que vai ser uma mudança de paradigma. Então fala um pouquinho sobre isso para conceituar para a gente, e também falando o que você vai achar que vai acontecer daqui para frente, porque isso aí também está suspenso, né? Ele está ali no 3A, 3B do juiz de garantias. É interessantíssimo, né, João? A gente tem ali no 3º-B, inciso 16, tá? 3º-B, inciso 16, XV1, falando assim, ó. Cabe ao juiz de garantia deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de uma perícia. A gente sabe que várias perícias no processo, por conta de, em regra, a perícia, né, ser uma prova irrepetível, elas são realizadas na fase de investigação e não na fase de instrução. E o nosso CPP atualmente tem a previsão do assistente técnico ali no 159, parágrafo 3º, realizado só na fase judicial, né? A gente não tem uma previsão de assistente técnico admitido na fase de investigação. Eu até falo para os meus alunos no curso Formando Criminalista, né, uma estratégia, quando você vai eventualmente pedir um assistente numa fase de investigação, já consegui, é não citar o artigo 159. Porque se cita o artigo 159 para o delegado vai falar, não cabe não, só cabe no processo, tá? Então, se você tentar, você coloca lá para o delegado, né, que você está colocando um assistente, etc., sem citar o dispositivo. Agora, com o pacote anticrime, o assistente técnico já poderia atuar desde a fase de investigação. Então, você pode colocar, olha só um exemplo bem tranquilo de acontecer, acontece muito nos processos do João, de tentativa de homicídio, né? É normal nos crimes de lesão corporal e na tentativa de homicídio ter um laudo complementar. Aquele laudo complementar que o próprio CPP diz que tem que ocorrer 30 dias depois do primeiro laudo, para aferir se a lesão foi uma lesão leve ou uma lesão grave, tá? Ou até para ver se pode ser uma lesão gravíssima. Você já pode colocar um assistente técnico ali, durante o inquérito policial, para acompanhar essa perícia. O Rodrigo mostrou aí meu livro sobre a lei anticrime, mas quero te dizer, hein? Quero te dizer, a gente está só esperando o Supremo Tribunal Federal decidir o que passa e o que não passa do pacote anticrime, e vai vir um lançamento daquele nosso curso lá, o PAC, curso sobre o pacote anticrime específico, tratando sobre o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, tá? Sobre o pacote anticrime, o que fica e o que não fica. Fala, João. E para quem é aluno aí, também vai ter acesso às atualizações aí, quando o STF finalmente sair de cima dessa bomba aí e decidir isso. E olha que interessante, uma coisa que o Thiago estava pontuando ali, que é até uma estratégia processual, que eu sempre falo isso, tá? O entendimento hoje é que não tem nulidade dentro do inquérito, ou seja, o delegado ele pode fazer nas diligências dele ali, você não vai conseguir anular o inquérito porque tem uma nulidade, pelo menos não na fase de inquérito. Mas você pode comprovar que houve uma nulidade durante o processo e pedir para aquela prova específica ser desentranhada do processo. E se o juiz específico teve contato com aquela prova que foi desentranhada, que foi entendido que ela não foi feita da forma como deveria, você afasta o juiz de julgar aquele processo. Olha que interessante, né? Dependendo do caso, isso pode ser muito interessante para você. Como assim, Rodrigo? Imagina que o seu cliente ele foi interrogado sem sua presença, mas ele falou
E aí eu vou até citar lá na nossa sala secreta, um dos membros lá, né, citou essa problemática que acontece na cidade dela. O delegado só avisa a família que o réu foi preso depois de ter interrogado ele, depois de ter terminado o interrogatório, para justamente não dar tempo para o advogado chegar ali. Olha que interessante. Como é que se comprova isso? Uai, você vai olhar que horas que foi conectado com a família e vai perguntar para o seu cliente: você queria que o advogado estivesse presente? Eu queria. Você teve direito a fazer sua ligação? Só depois de eu ser ouvido. Ah, só depois de você ser ouvido que foi feita uma ligação para a família. Sim. Você informou que você tinha advogado? Informei. E eles não respeitaram isso, não respeitou isso. Beleza. Esse interrogatório, com essas provas específicas, a ligação para a família, o horário que o cara foi ouvido, mostra a divergência, isso tudo vai fazer com que lá na frente você possa falar: desentranhe esse interrogatório do meu processo, porque ele foi feito ao arrepio da lei. Tá ilegal. O réu não pode ser ouvido quando ele quer, sem a presença do defensor dele. E a partir daí que você desentranhar essa prova, que dentro do processo foi considerada ilegal, porque uma vez que o Ministério Público colocou o caderno de investigação, colocou o inquérito e juntou na denúncia dele, isso virou uma prova processual, o juiz que teve contato com essa prova vai ter que ser afastado. Então, assim, eu acho bem interessante essa questão aí também. João, quer falar alguma coisa? Show, vou passar para o próximo ponto aqui. Acho que dá tempo de mais uma. Eu achei um legal aqui, vou puxar a sardinha, assim como o João fez, para o meu lado. Se você puder, dá o xizinho na pergunta e coloca outra pergunta que está travada, uma pergunta do Vinícius desde o começo aqui. Aí tira a pergunta e coloca, que aí troca pra gente. Eu já fiz isso, João, que deve estar travado para você aí. Relevância da palavra da vítima para obtenção de medidas protetivas de urgência. Esse é um tema da Lei Maria da Penha, tá? Que envolve aí a relevância da palavra da vítima. Quando a gente fala em medida protetiva, nós sempre temos que entender que o magistrado, em qualquer momento processual, ele vai optar por proteger a vítima naquele caso. Por quê? Porque é muito difícil o magistrado assumir o risco de uma ameaça besta, por mais tranquilo que aquela ameaça foi, dela ser concretizada futuramente. Então, para o magistrado é muito mais fácil ele proferir, ele dar, ele aceitar uma medida protetiva de urgência. Tá? Você coloca a medida protetiva ali dentro do processo, o pedido, né, com a declaração da vítima, falando: olha, ele me ligou e eu fui ameaçado. Essa palavra dela vai ter muita força para a decretação da medida protetiva. São raros os casos em que não são concedidas medidas protetivas. Existe, mas são raros os casos. Tá? Se a vítima demonstrou interesse, é muito provável que isso aconteça. Hoje nós temos um formulário de risco também do CNJ. Tá? O CNJ fez um formulário de risco que você, advogado, que vai pedir uma medida protetiva, quiser se utilizar disso, você pode preencher esse formulário de risco e mandar para o juiz da sua cidade o requerimento da medida protetiva junto com esse formulário de risco. E aí, o formulário de risco vai subsidiar muito o seu pedido, porque ela pergunta: olha, alguma vez na sua vida ele já te ameaçou, ele já te bateu, ele é agressivo, quando ele bebe ele muda. Vai ter várias perguntas lá dentro: ele usa drogas, ele consome álcool frequentemente, que levam o juiz a olhar aquele panorama e ele fica muito mais feio do que ele é normalmente, tá? O panorama ele fica muito mais grave do que ele é, então a concessão da medida protetiva ela é muito forte. E aí, pensando do outro lado, se você está na defesa do seu cliente ali dentro de uma medida protetiva, você tem que pensar em desconstituir a palavra da vítima, mostrar que não tem nexo, que não tem credibilidade aquela palavra da vítima. Claro que você não vai fazer isso ofendendo a vítima, é diferente. Eu não vou xingar a vítima, eu não vou desqualificar a vítima, eu vou demonstrar, às vezes até uma desqualificação ali, dependendo do que for, cabe. Como assim, Rodrigo? Vou dar um exemplo. Olha, essa é a 5ª vez que ela pede medida protetiva e nenhuma das outras confirmou o que ela disse. Eu estou, de uma forma, desqualificando a palavra dela, o pedido dela, mas estou mostrando que o passado me mostra que ela é reiterada em fazer isso. Outro jeito: olha, eu tenho 4, 5 testemunhas que já ouviram a vítima falar que iria usar da Lei Maria da Penha para ferrar o réu, que ela iria inventar que ele cometeu um crime. Eu estou, de novo, desqualificando a palavra da vítima, mas de uma maneira possível, dentro de um processo. Tenho mensagens de WhatsApp, mesmo que sejam anteriores, da vítima falando: você vai ver, se você não ficar comigo, eu vou acabar com a sua vida. Ou então, você vai ver o que eu faço, eu vou lá na delegacia e falo que você me bateu. Tudo isso são ideias, teses que você pode desqualificar ali a palavra da vítima sem ser agressivo com ela. Você está mostrando fatos e provas reais para mostrar esses pontos. Pode falar, João. Não, só para a galera, eu estou levantando a plaquinha da ideia aqui, né? A galera só ficar atento a isso.
às vezes a gente olha para a medida protetiva como algo que é insuperável, como se não pudesse a gente conseguir defender, entre as aspas, aí, dessa medida protetiva, e há situações reais que o Rodrigo está trazendo aqui, que podem ser, digamos assim, aventadas ali em sede preliminar, antes mesmo do seu cliente, que é o suposto agressor, ser ouvido, né? Quer falar, Thiago? Bom, mas eu vou falar uma coisa que o Thiago sempre me disse, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, se você está na defesa do réu, na medida protetiva, o que você tem que olhar? Qual que é o prazo de duração dessa medida e qual que é o prazo de reavaliação dessa medida protetiva, tá? Não tem um local específico, ou pelo menos ainda eu não achei, eu vou fuçar em tudo que eu posso, tá? Mas ainda eu não achei, da tornozeleira eletrônica tem. Agora, da medida protetiva em si, ainda não tem. Mas, a medida protetiva, ela não pode ser algo que dure para sempre. Eu não sei se o Thiago sabe, se o Thiago souber alguma coisa que tem específico da medida protetiva, ele pode falar. Eu tenho uma teoria, né, Rodrigo? Inclusive está no meu livro, eu explico no curso, etc., que aquela base de revisão do 316, parágrafo único da prisão preventiva, que deve ser revisada a cada 90 dias, óbvio que a gente sabe que o Supremo decidiu sobre ela e que os tribunais superiores estão decidindo, e basicamente o que os tribunais superiores estão decidindo é que aquilo não é uma ilegalidade automática, não é um relaxamento automático, mas não quer dizer que os magistrados não estão ali obrigados, porque a lei determina, a revisarem a prisão preventiva a cada 90 dias, né? E também, né, a revisarem as outras medidas cautelares, inclusive as medidas protetivas a cada 90 dias. Então você pode aqui usar de uma analogia, usar como um parâmetro desse prazo de 90 para pedir, de alguma forma, uma revisão, tá? Mas obviamente que não é nada imposto de forma direta. Você usar de uma aplicação analógica esse prazo de 90 dias, tá? Nós temos aí uma resolução que fala da tornozeleira eletrônica e também uma resolução que fala sobre a audiência de custódia. Nessas duas, você tem lá a previsão de que as medidas cautelares, a gente não está falando de protetiva, elas têm que ter um prazo de duração e elas têm que ter um prazo de reavaliação, o que é mais interessante. Então você tem que ficar esperto, até para as cautelares, tá? Vai colocar uma tornozeleira eletrônica por quanto tempo e quando que eu vou reavaliar a necessidade, tá? O juiz vai dar lá 6 meses de tornozeleira eletrônica. Tudo bem, excelência, mas vamos reavaliar a cada 2 meses para ver se existe ainda ou não a necessidade, ou então vamos utilizar o prazo, que nem o Thiago acabou de falar, de 90 dias para reavaliar a necessidade dessa medida protetiva, para que o juiz possa falar, olha, qual é o fato atual e iminente que você enxerga que ainda precisa para essa medida continuar em vigor. Qual é o grande problema disso? Toda vez que é decretada uma medida protetiva de urgência, você colocou a possibilidade do cometimento de um crime novo para o réu. Só essa pessoa que tem essa medida protetiva vai poder cometer esse crime, que é o do 24A. Antigamente não tinha problema. Hoje vai ter esse grande problema. Pode falar, João. Com relação a medidas protetivas, 2 detalhes que eu quero deixar o pessoal muito atento aqui. Primeiro deles, intimação pessoal da existência da medida protetiva. O seu cliente, que é o suposto agressor, ele tem que ser intimado. E essa intimação é um requisito quase que validatório para que haja qualquer, digamos assim, exigência dele no cumprimento dessa medida protetiva. Não tem como ele cumprir algo que ele nem sabe que existe. Ah, mas o advogado foi intimado. Não, o indivíduo tem que ser intimado, tá? Para além disso, hoje a gente tem o crime que a Lei Maria da Penha não trazia, né, que é a inobservância, né, da medida protetiva, a quebra da medida protetiva. Então, verifique no caso em concreto se houve alguma situação que justificava essa quebra da medida protetiva. Eu já tive cliente que era motorista de ônibus, eles tinham uma medida protetiva e necessariamente o ônibus passava em um cantinho, um quarteirãozinho, uma curva que dava questão assim de 50 metros, 30 metros, ele dentro do ônibus, com monitoração eletrônica lá, ou seja, dava para ver certinho o trajeto, ou seja, o trajeto dele era a linha de ônibus. E ele passava 50 metros para dentro, num cantinho daqueles 300 metros, e aí a gente tinha uma justificativa muito plausível, né, mostrando que ele não descumpriu limite territorial nenhum. Era situação que era inevitável ele como motorista de ônibus, passar dentro da linha do ônibus, né, passar por aquele cantinho ali, não tinha dolo algum. Ou seja, não havia a intenção de quebra da medida protetiva. Show de bola. Só para avisar vocês, pessoal, vai ser, ainda vou começar a divulgar isso, tá? Mas eu vou fazer aí um evento para falar tudo sobre medidas protetivas junto com o professor José de Andrade. Nós estamos elaborando um curso sobre violência doméstica, civil e criminal, então vai abranger os 2 lados, porque é uma lei multidisciplinar. Esse curso ainda vai ser lançado, vai ser para o começo de dezembro, talvez, mas antes disso nós vamos fazer um evento sobre medidas protetivas especificamente. Nós vamos falar tudo sobre isso,
primeira mão que vocês estão sabendo, nós estamos montando, pensando tudo que a gente vai falar ali dentro, tá? Nós vamos, assim, destrinchar medida protetiva para vocês, tanto civil quanto crime, tanto para a vítima quanto para o réu. Eu sei que muita gente atua em área de família, mesmo estando aqui no criminal, então isso é uma coisa bem interessante para vocês participarem, mas fiquem ligados aqui nas nossas redes, que a gente vai divulgando sobre isso a decorrer aí com o passar do tempo, e claro que em toda aula a gente vai ter convidados especiais, Thiago, João, aí vão aparecer nesse evento aí também. Galera, mais um recado para vocês antes da gente finalizar aqui, antes da gente soltar aqui as últimas considerações. Hoje, 8h45, nós temos aula da comunidade criminal na prática. Para você que é membro, hoje tem aula. Para você que não é membro, você tem a oportunidade de assistir ela ao vivo, 8h45, pelo YouTube, tá? Ou você entra no site criminalnapratica.com.br/ao vivo, que você vai conseguir acessar, mas a gente coloca os links nos stories para vocês. João, Thiago, alguma consideração final para ser feita? A única consideração que eu tenho é o seguinte: vocês estão vendo aqui a enxurrada de informação. Toda vez que vocês verem Rodrigo Alvarez, Thiago Buni e eu aqui, é isso, acostumem-se, tá? E hoje, por conta do feriado de ontem, a aula semanal do Criminal na Prática vai acontecer à noite. Então você não perca, já coloca no seu reloginho, no despertador, 20h45, horário de Brasília, você tem um encontro marcado com o Rodrigo Alvarez e eu. A gente vai continuar o curso de audiência de instrução e julgamento. É só estratégia, é só técnica processual dividida com você. Os nossos alunos têm acesso a todas as aulas anteriores. Você quer continuar daqui para frente sem pagar R$1, é só estar presente conosco às terças-feiras, às 8h45. Excepcionalmente hoje, na quarta-feira, por conta do feriado de ontem. E a gente não fica uma semana sem dar aula, uma semana sem trazer atualização. A nossa comunidade criminal na prática é o único curso nacional que a gente tem atualização semanal. E de quebra, toda semana a gente tem a sala secreta, que é onde você, criminalista, traz os problemas do seu processo real para nós discutirmos em um ambiente fechado, um ambiente que não fica gravado, onde a gente pode tratar de todos os assuntos abertamente entre os membros da comunidade. Então, o nosso compromisso de hoje, às 8h45, você não pode perder a nossa aula, continuação do curso de audiência de instrução e julgamento. Quanto que custa, Rodrigo? R$0, 0,800, gratuito, não perca, tá? Só para lembrar aqui, o Vinícius está perguntando se vai ter sala secreta amanhã. Vai, eu só não sei, você tem Júlia amanhã? Não? Então vai ter sala secreta amanhã, 7 horas, né? Que a gente sempre combina no horário de Brasília. Fala, Thiago. Pessoal, é isso aí, né? Vocês viram aqui, eu estou ressaltando o que o João falou, a quantidade de conteúdo. Vários temas, jurisprudência atualizada, dispositivo legal que você pode usar em algum pedido, estratégia de defesa. Isso é o movimento criminal na prática, tá? Amanhã a gente está de volta, amanhã a gente tem convidados e na sexta-feira a gente tem live de perguntas e respostas. Aí não é tema, aí vocês podem trazer casos práticos para a gente debater aqui. Todos os episódios gravados no Spotify, esse episódio também logo mais já vai estar lá e mais tarde também no YouTube. A gente espera vocês aqui amanhã, meio-dia. Valeu, João. Valeu, Rodrigo. Um abraço. E olha só, estão perguntando se vai ter Black Friday. Tem que convencer o Thiago aí, ele podia fazer Black Friday do pacote anticrime. Talvez aí, ó, para que o pessoal entrar antes da mudança e depois conseguir pegar toda a alteração. Eu não sei ainda, tem que conversar com o Thiago Buni para ver se ele topa fazer algo assim. E para quem é aluno, pessoal, de qualquer dos cursos, pode ser do Thiago, pode ser da comunidade, pode ser curso do João, nós vamos fazer uma condição especial para quem quiser entrar no curso específico de violência doméstica, tá? Mas isso aí a gente fala na Black Friday para vocês como é que faz. Para quem for aluno, a gente manda o contato. Fala, João. Ô, Rodrigo, o pessoal está perguntando aqui, eu vi pergunta, como que faz para ser membro, para ser aluno dos nossos treinamentos, tá? Acesse lá www.criminalnapratica.com.br. Isso é para ser membro da comunidade. Para ser aluno do Formando Criminalistas do Thiago Buni, espere que em breve vocês vão ver lançamento. Então aguardem ansiosamente para vocês disputarem uma das vagas aí, tá ok? www.criminalnapratica.com.br. E você que quer ser aluno do Thiago, especificamente do Formando Criminalistas, aguardem, tá? Ansiosamente. Show. Pessoal, valeu. Hoje eu tenho audiência daqui a pouquinho, então não dá para estender muito. Valeu, falou, até a próxima.